Nós vemos lá em João capítulo 14, versos 12, que diz: digo-lhes a verdade. Esse foi o versículo que nós declaramos aqui durante 4 finais de semana. Vamos ler todos juntos? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Irmãos, o próprio Senhor Jesus falou que se eu e você estivermos nele, nós podemos fazer as obras que ele fez e também fazer obras maiores. Você crê nisso em nome de Jesus? E é tão lindo, irmãos, que a cada semana que tem passado, quintas e domingos, eu como pastor particularmente tenho ouvido alguns testemunhos de algumas pessoas que estão sendo tocadas por essas mensagens, estão mudando as suas atitudes, tomando algumas decisões, né? E é tão interessante que, baseado na vida do profeta Eliseu, a primeira palavra que nós falamos foi sobre para viver coisas maiores. O primeiro passo a ser dado é queimar os arados. A gente precisa romper, né, com a vida velha. A gente precisa, né, entender e sair da acomodação. Para você viver coisa maior, você precisa sair da sua rotina. E às vezes isso causa medo em nós, porque nós estamos tão acostumados com o cotidiano, com a rotina, que nós ficamos com medo de viver coisas maiores. Mas a gente aprendeu que Eliseu, ele abriu mão, né, de muita coisa para seguir Elias. Ele abriu mão do seu arado, das suas máquinas, mas ele recebeu coisas maiores. Tem alguém aqui que está preparado para receber coisas maiores em nome de Jesus? Eu creio, amados, que eu estou, você está, esta igreja está para coisas maiores vindo sobre as nossas vidas. Então a minha palavra para você: abra mão do menor para receber o maior. E a segunda coisa que nós aprendemos, que para viver coisas maiores, o segundo passo é cavar. Então, mesmo que você tenha que começar pequeno, comece, porque você nunca vai construir algo grande começando grande. Sempre você vai construir algo grande começando pequeno. Ninguém começa uma obra grande já construindo algo grande. Começa de tijolinhos, de estrutura, de alicerce. Amém, amados? E a terceira coisa que nós aprendemos, que para viver coisas maiores, o terceiro passo é derramar como aquela viúva, irmãos, que estava endividada, que só tinha uma vasilha, e através daquela vasilha, Deus foi e derramou derramou bastante azeite em várias vasilhas que ela preparou. Então quero dizer para você: saia daqui já preparando vasilhas, porque Deus vai encher no nome de Jesus. Eu creio que através do que você tem, não reclame por aquilo que você tem, pedindo o que você ainda não tem, mas agradeça por aquilo que você já tem. Seja grato pelo teu casamento, seja grato pelo teu trabalho, seja grato por aquilo que Deus tem te dado. E aí sim, através disso, Deus vai te dar coisas maiores em nome de Jesus. Então, amados, você precisa entender que para você viver coisas maiores, você precisa saber quem é Deus, você precisa ser obediente. E aí eu queria dar uma breve introdução, né, para o nosso quarto domingo. E tenho algumas perguntas para você. Diante de tudo isso que você ouviu, a minha pergunta é: você já decidiu queimar alguns arados pela fé? Ontem eu vi um testemunho muito lindo, não vou falar até para não expor ninguém, mas de algo que impactou. Então isso me fez feliz, porque se Deus falar com uma pessoa aqui essa noite, eu já saio daqui feliz em nome de Jesus. A minha pergunta para você: você já decidiu cavar poços? Dar um passo de fé, mesmo que pareça muito, né, diante daquilo que Deus tem grandioso para a tua vida? Sabe, mesmo que ninguém esteja vendo nada, você está disposto a cavar poço. E cavar poço, vocês sabem que não é fácil. A gente encontra pedra, a gente vai encontrar água, a gente vai encontrar muitas coisas, e às vezes não vai ser fácil, né? E a minha outra pergunta para você: você já identificou qual é o pote, qual é a vasilha que você precisa trazer diante de Deus? Qual é aquilo que você já tem, que você precisa trazer diante de Deus, para que Deus multiplique sobre a tua vida? E aí a minha última pergunta é: será que ainda há algo mais que você tem que fazer? E diante disso eu queria ler um texto com você, 2 Reis, capítulo 5. E aí nós vamos começar a mensagem dessa noite. Versos 1 a 14 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou
Vocês estão aqui comigo, gente? Se tiver, está em outra versão? Eita glória. Mas vamos lá. Vamos lá. E aí o versículo 2 diz assim, ó, ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Canaã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vamos lá, a partir do 4, todos juntos agora. Vamos lá. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que os... Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens, e parou à porta da casa de Eliseu. O Eliseu enviou um mensageiro, que lhe dissesse, vá e lave 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo, estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios em Damasco melhores do que todas estas águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? E os seus servos foram até ele e disseram, meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz, lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? A minha palavra hoje, a quarta para você, é mergulhe no seu Jordão. Talvez hoje Deus vai bater um pouquinho em nós aqui essa noite. Fala para o teu irmão assim, mergulhe no seu Jordão. Irmãos, vocês imaginaram que agora o nosso personagem não é um agricultor com seus arados, não é uma viúva que está endividada, necessitada, não é um exército que está morrendo de sede, agora é Naamã, e Naamã agora ele já tinha alcançado a grandeza. Tenta imaginar aí, meus irmãos, um homem que alcançou algo grande, porque a Bíblia vai dizer que ele derrotou todos os exércitos, e aí Deus deu paz àquela nação, através da vida dele. Este homem agora ele se torna rico, famoso, um herói. Este homem agora ele tem uma posição nacional, no país ele é bem considerado, e é tão interessante que agora ele pega uma lepra. Para quem não sabe, amados, a lepra hoje é a hanseníase, tem tratamento, mas naquela época não tinha tratamento. As pessoas ficavam, isoladas, elas morriam isoladas, sozinhas, tinha um local para elas ficarem. Então é interessante, irmãos, que nós aprendemos aqui, que tudo ia bem, tudo estava indo bem na vida de Naamã.
Sabe, alcançou o melhor emprego, vamos tratar aqui, conquistou a faculdade, o casamento estava indo bem, a vida financeira estava indo bem, e agora chega uma lepra. Eu não sei como que você entrou aqui, talvez você estava tudo indo bem, as coisas estavam fluindo, e alguma coisa chegou na tua vida e está querendo te parar, e eu quero dizer para você, isso é só o começo de coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida, no nome de Jesus. Eu creio nisso, amados. Sabe por quê, amados? Sabe por que eu aprendo aqui? Este homem já tinha alcançado tudo. E muitas das vezes nós estamos assim, amados. Já alcançamos muitas das coisas. E aí acontece algo que nos choca. Acontece algo que nos coloca no chão. E muitas das vezes nós ainda perguntamos: será que Deus ainda tem coisas maiores para a minha vida? Será que Deus ainda vai alcançar o meu marido? Será que Deus ainda vai alcançar minha esposa? Será que Deus vai visitar minha casa? Será que Deus vai abrir aquela porta? Será que Deus vai realizar aquele sonho? É tão interessante, irmãos, que muitas das vezes nós duvidamos desse Deus, dependendo de como nós estamos, porque nós somos seres humanos. Mas a mensagem que Jesus deixa no primeiro texto que nós lemos, ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Amados, há uma autoridade sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Nós iremos fazer coisas maiores do que Jesus realizou, e que nós precisamos é estar em jejum, em oração, em leitura, em testemunho, porque é para isso que Deus nos chamou, amados. Mas pensa comigo, irmãos. Um homem que era conhecido no Brasil, vamos dizer hoje, e aí fica leproso, irmão. E leproso não pode sair para a rua, porque as pessoas vão ver a lepra. Muitas das vezes, irmãos, Deus vai nos colocar nessa situação, para ver qual é a nossa atitude. Pastor, mas que Deus quer o meu mal? Não, mas Ele permite, para ver até onde nós vamos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: a crise não é o fim. Eu não sei como que você entrou aqui. A crise não é o fim, é o começo de uma nova história sobre as nossas vidas. A crise não foi o fim na vida de Naamã, irmãos. A crise foi apenas Deus moldando a vida dele e transformando a vida dele. Você vai entender essa noite. Ele já tinha conquistado tudo, mas ele precisou passar por aquela crise. Eu quero dizer para você que talvez entrou aqui e está passando por alguma crise, seja existencial, seja emocional, ou espiritual, ou familiar, ou financeira. Esta crise não é o fim. Essa crise é o mover de uma nova história vindo sobre a tua vida, no nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque as crises são um caminho de problemas reais, para também mostrar que Deus é real nas nossas vidas, amados. Crises são um caminho de crescimento, de amadurecimento. Irmãos, todas as vezes que eu passei por crises, Deus nunca me matou nas crises. Pelo contrário, eu saí mais forte. Todas as vezes que você passou por momentos difíceis, você não foi morto, você saiu de lá mais forte. Quantas das vezes você que é casado, passou por crise, você falou assim: agora não vai ter jeito, só resta a separação. Mas aí Deus foi lá e mostrou: não, foi só para melhorar o teu casamento. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Muitas das vezes nós estamos assim, como Naamã: por fora um sucesso, por dentro um leproso. Vocês lembram da mensagem que eu trouxe numa quinta-feira aqui? Eu estava tão bonito de terno, e no final eu tirei. E muitas das vezes nós estamos daquela forma. Por fora nós estamos como Naamã, sabe, bonito. Mas quando nós chegamos em casa e colocamos o rosto no espelho, só nós e Deus sabemos como nós estamos. As pessoas olham para nós: nossa, mas ele está bem demais, ela está bem demais. Mas muitas das vezes nós estamos como Naamã. Tem alguém que está concordando aqui, está entendendo essa noite aqui? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos sendo invejados pelas pessoas, mas quando nós chegamos em casa, nós estamos destruídos. Eu fico imaginando Naamã sair na rua, as pessoas batendo palma: olha lá, o general que ganhou tudo, o comandante que ganhou tudo. Nós estamos em paz por causa dele. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a roupa, ele olhava no espelho a lepra, ele olhava: não é tudo isso que as pessoas estão falando. Alguém já viu alguém assim? Quem conhece gente assim? Ou a minha pergunta: alguém já se sentiu assim? Eu já me senti assim, amados. Há muita gente assim, amados, admirada, invejada,
mas que esconde um grande fracasso na sua intimidade. Em casa ou diante do espelho, ela olha e fala: não é tudo isso que as pessoas falam. E é tão interessante que nós lemos, e no verso 4 nos informa que uma menina que foi capturada, quando eles foram lá e destruíram Israel, uma menina israelita foi capturada e servia a esposa de Naamã. E aí eu quero trazer algo aqui, uma grande lição para você essa noite. Nunca subestime como Deus pode usar uma pessoa simples na tua vida. A Bíblia vai dizer que aquela menina que foi resgatada, quando eles destruíram Israel, que servia a sua esposa, ela vai falar: se o meu Senhor fosse até o profeta curaria ele. Eu quero dizer para você, talvez você menospreze pessoas dentro da tua casa, dentro dessa igreja, que talvez para você é pequena, e é essas que Deus vai usar para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Então você que se sente pequeno, talvez você é pequeno para as pessoas, mas para Deus, você vai ser usado para mudar a vida de pessoas, amados. Imagine, irmãos, a mensagem de uma menina que era servente, uma menininha, sei lá, de 8, 9, 10 anos, que servia a esposa de Naamã, irmãos. O que eu aprendo, irmãos, para Deus não tem pessoa grande, não tem pessoa pequena. Para Deus tem pessoas que estão disponíveis para Ele usar para a glória dEle, amados. O que nós temos visto acontecer nas nossas casas de Cristo, nas nossas células, é algo maravilhoso, porque pessoas que não achavam que tinham dons, talentos, estão sendo usadas para tocar outras pessoas, amados. Talvez você não sabe, eu quero falar para você que tem participado. Quando você compartilha algo, que você está passando por luta, por depressão, por angústia, aquilo que você compartilha toca o coração de outra pessoa que também está participando disso. E o teu testemunho fortalece a vida dela, o teu testemunho cura ela. A minha palavra para você é: Deus pode usar você para mudar a vida de pessoas ao teu redor. Mesmo que você pense que é pequeno, pequena. Sabe, eu sou indigno, eu não sou merecedor, nós não somos, por isso que Ele nos usa, porque a glória é dEle, o poder é dEle e a graça é dEle, amados. Amados, pessoas simples, pequenas, podem trazer grandes ideias na igreja, irmãos. Eu já escutei ideias de pessoas que muitas pessoas não dão nada: pastor, e se nós fizéssemos dessa forma? E nós começamos a fazer, e Deus começou a fazer um mover de Deus nesse lugar, irmãos. Porque pessoas que às vezes as pessoas estão nem aí, são essas pessoas que Deus usa. Na vida de Naamã não foi assim, irmãos. Eu fico imaginando que Naamã chegava, ele nem sabia o nome dessa menina, porque ele tinha resgatado ela, que sobrou lá, restou onde ele tinha destruído tudo na guerra, irmãos. E eu acho algo interessante aí, eu quero confrontar você, olha para mim. Naamã tinha matado os pais dessa menina, os pais, eu creio que os irmãos, e agora ela serve a esposa de Naamã. A minha pergunta para você: você ajudaria Naamã? Matou meus pais, matou os meus irmãos, a minha família, e me sequestrou e me colocou como escrava na sua casa. A minha palavra para você: será que você ajudaria o seu algoz? Alguém que torturou, alguém que matou, alguém que foi lá contra o seu país e destruiu? O que eu aprendo com essa menina aqui, irmãos: quem tem a presença de Deus, ele vai sempre ser usado por Deus, independente se tem que ajudar ou não, porque ele sabe que está fazendo para a glória de Deus. Muitas das vezes nós somos tão rancorosos, que nós não queremos abrir mão. Eu? Ajudar ele? Ele está na igreja comigo, mas ele já me feriu. O meu familiar já me traiu, está me devendo dinheiro, eu? E aí eu falo uma coisa para você: quem é que conhece a palavra de Deus? É você ou é ele? Quem é que tem que fazer? É você ou é ele? Talvez hoje eu não tenha muito glória de novo, mas eu quero que você saia daqui, sabe, impactado, refletindo sobre essa palavra. Você já imaginou que a solução para a sua crise pode estar dentro da sua casa? A solução para a sua crise pode estar dentro da igreja? Irmão, vocês já imaginam como que as pessoas olham a igreja do Senhor? E eu vou falar dessa igreja. Sabe que eu já ouvi muitas pessoas falar: a igrejinha que tem lá no União de Vila Nova.
Mas eles esquecem que na igrejinha do União de Vila Nova tem muitas pessoas, muito homens e mulheres de Deus aqui, cheio da presença, cheio da unção. E é essas pessoas que vão abençoar a vida delas para a glória de Deus. Irmãos, eu já ouvi isso. E eu não estou aqui reclamando, irmãos, porque é isso que o diabo tem que pensar de nós mesmos. Eu vou falar aqui para quem joga bola, irmãos. Muitas das vezes a gente já foi jogar com o time que muitas pessoas não falavam, vai enfiar um 5. Chegava lá, nós passava raiva. Sabe por quê? Porque menosprezava o time adversário. E é isso que acontece conosco muitas das vezes. Se as pessoas soubessem o poder que tem a igreja do Senhor, irmãos, o poder que tem os crentes, sabe, que são simples, que são humildes, cheio do poder, cheio da presença de Deus, se eles chegassem perto de nós, irmãos, eles iam sentir o poder e a presença de Deus, irmãos. Irmãos, o segundo problema que eu aprendo aqui com Naamã, e é o mais grave deles, era, sabe o quê? O orgulho. Está aqui? O orgulho, irmãos, estava devorando o interior de Naamã, porque ele era um homem reconhecido. E aí eu vou falar algo. O orgulho, eu escrevi isso aqui. O orgulho era o câncer que corrói o nosso interior. E é o fator dele estar escondido dentro de nós, que exatamente torna isso mais letal, sabia disso? Irmãos, de acordo com as escrituras, a Bíblia diz que o orgulho é uma atitude que Deus abomina. A Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, algumas versões dizem assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, se o próprio Deus, ele detesta o orgulhoso prospera? Não. Se você for orgulhoso no casamento, não dura. Se você for orgulhoso no trabalho, não dura. Se você for orgulhoso na igreja, não dura. Se você for orgulhoso no trânsito, não vai. Porque o orgulho não leva a gente a nada, irmãos. E a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, Naamã. Tem pessoas como Naamã que são ótimas por fora. São ótimas, sabe, são reconhecidas, cheias de talento, cheias de visão, cheias de caráter, de dedicação, irmãos, sabe, são bem sucedidas em tudo que colocam a mão, sabe, mas que atrapalham o crescimento, porque elas são orgulhosas, porque o orgulho nos destrói, e isso é o pior, irmãos, que o orgulho não aparece no exterior, o orgulho ele está no interior, irmãos, e acaba conosco. Nós podemos aprender uma coisa, irmãos, eu tive que anotar isso aqui. O problema de Naamã, irmãos, vocês viram como que ele aparece na porta de Eliseu? A Bíblia vai dizer que ele leva 10 talentos, ele leva roupa, ele leva prata. E ele imagina que Eliseu vai sair e vai atender ele de pé, vai colocar a mão na lepra e ele vai ser curado. Não foi isso que nós lemos? Vocês lembram disso? Mas quando ele parou a porta de Eliseu, vai dizer que Eliseu manda um mensageiro. Eu fico imaginando o orgulho desse homem. Eu sou chefe, eu sou comandante, e ele manda um mensageiro para falar comigo. Eu trouxe dinheiro para pagar o meu milagre. Muitas das vezes nós agimos como Naamã, irmãos. Nós queremos usar o nosso dinheiro, o nosso poder, a nossa posição para impor alguma coisa. E aí eu vejo Eliseu como o Espírito Santo, irmãos, que não tolera orgulho, irmãos. Eliseu nem sai de dentro da sua casa, ele manda um mensageiro. É forte isso, né, irmãos? O comandante chegou, manda que ele venha a mim. Eu vou ensinar ele a ser homem, eu vou ensinar ele a ser gente, a ser humilde. Irmãos, tem pessoas nas nossas vidas que são assim. A gente quer impor aquilo que a gente tem, sabe, o nosso cargo, a nossa função. E aí elas quebram as nossas pernas, porque elas nos colocam no nosso lugar. Aí o versículo 10 vai dizer assim, vá ao Jordão e mergulhe 7 vezes e você será purificado da sua lepra. Mas Naamã foi? Não, a Bíblia vai dizer que ele saiu de lá furioso. E era tão simples, irmão, tão fácil. Mas ele ficou irado, porque mergulhar no Jordão, para ele que era um rio, para quem não conhece, um rio cheio de lama, sujo, era algo que ia humilhar ele. E muitas das vezes Deus está permitindo você passar pelo que você está passando, em Deus manda te dizer, para tirar todo o seu orgulho, para quebrar o teu orgulho, para que você mergulhe no seu Jordão e reconheça que Deus é Deus na sua vida. E para você entender, eu falei aqui, a lepra
ela significava o pecado. E todos nós temos uma lepra, porque nós já vimos do pecado. E muitas das vezes nós não queremos mergulhar no Jordão. Muitas das vezes, sabe o que nós falamos? Eu? Pedir perdão para Deus? Pedir perdão para aquela irmã? Pedir perdão para aquela parente, para aquele parente? Eu pedir perdão? Olha a minha posição, é isso que Naamã fez. Ele sai furioso, irmãos. E muitas das vezes nós saímos assim, furiosos, porque não queremos reconhecer o nosso orgulho. E aí, irmãos, Naamã é o maior exemplo de uma vida menor, apesar da grandeza exterior, e tudo por causa do seu orgulho. Irmãos, você pode ter dinheiro, faculdade, casa, carro, bens, mas se você for orgulhoso, não tem uma pessoa que quer ficar perto de você. Estou mentindo? Irmãos, às vezes a gente está perto de pessoas que moram num barraco, às vezes está passando luta, dificuldade, cheio de dívida, mas ela é cheia da graça de Deus. Você fica conversando com ela 5 horas, 10 horas, 20 horas e não cansa, porque a graça de Deus é na vida dela. Mas conversa com um orgulhoso para você ver. Um orgulhoso, você fala assim: poxa, eu conquistei um carro. Ele fala: mas eu conquistei 2. Aí você fala assim: saiu meu apartamento. Ele vai falar para você: ixi, o meu é lá no Morumbi. Ele sempre vai falar algo melhor que você, porque ele não consegue admitir a tua vitória, irmãos. Mas uma pessoa que é cheia da graça de Deus, você fala assim: eu comprei um carrinho de mão. Fala: rapaz, isso é bênção de Deus, cara, porque hoje para ter um carrinho de mão, eu às vezes peço emprestado, irmão. Aí você fala assim: eu comprei um Fusquinha. Aí uma pessoa que é cheia de Deus fala assim: irmão, Deus é na tua vida e Deus vai te abençoar. Aí você fala assim: eu conquistei uma casa. Deus fala assim: que coisa linda na tua vida. Oh, que bênção é. Isso é cheio de Deus, irmão. Você celebra com a outra pessoa. Mas o orgulhoso não, irmãos. O orgulhoso, ele nunca quer ver você melhor que ele. Outra coisa que eu aprendo, irmãos: muitos não alcançam coisas maiores porque estão presos a uma vida pequena por causa de um grande ego, e são orgulhosos demais para alcançar uma vida maior. Irmãos, muitos não conseguem porque estão presos a uma vida pequena, irmãos. Sabe, nós muitas das vezes: não, isso aqui tá bom, e Deus está querendo te levar a outro nível. Isso aqui tá bom, e Deus está querendo te passar de fase, igual no videogame. E você: não, aqui tá bom. O meu casamento tá bom, mas ele pode ser melhor. O meu cargo na minha empresa tá bom, mas pode ser melhor. A minha família tá bem, mas pode ser melhor. Essa casa tá boa, mas ela pode melhorar. A vida financeira tá boa, mas ela pode melhorar com Jesus, irmãos. Então não se acomode aonde você está. Hoje tivemos uma reunião com o Ministério de Louvor, e eu fui um pouco duro com eles, porque eu falei assim: a gente chegou num patamar que tá bom, não, a gente pode alcançar coisas maiores. Não pode estagnar, porque Deus sempre tem o melhor e o maior para nós, amados. Sabe, Naamã precisava lavar o seu orgulho no Jordão. A minha pergunta para você essa noite: olha para mim, aonde você precisa lavar o seu orgulho essa noite? Sabe, o que Deus está te pedindo para deixar essa noite no Jordão? Que você precisa mergulhar no Jordão. Sabe, é o teu ego, é o teu orgulho, é a tua vida financeira, é as tuas condições, é os teus bens. O que você precisa mergulhar no teu Jordão essa noite? Irmãos, é lindo, e essa pergunta é grande, mas eu preciso ler ela para você. Você já percebeu que muitas vezes Deus nos manda fazer aquela única coisa que nós não queremos? Concordam comigo? A gente fala assim: Deus, eu posso fazer tudo, só não posso fazer isso. Deus, eu posso pedir perdão para todo mundo, mas para aquele lá, não. Deus, eu posso, voltar e falar com todo mundo, mas com aquele ali, não. Eu estou disposto, Senhor, a pregar o teu evangelho para todo mundo, mas para aquela pessoa, não. E aí Deus pede sempre o quê? Aquilo que nós não queremos fazer. Naamã queria mergulhar no Jordão? Não, irmãos. A gente fala para Deus: Senhor, eu estou disposto a te obedecer, mas só até aqui. Não entra na minha casa, não mexe nas minhas coisas. Eu ainda preciso servir a outros deuses.
não mexe na minha pornografia, não mexe nos meus vícios, não mexe na minha casa, não mexe no meu casamento. O Senhor só pode ir até aqui. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Jesus não quer ir só até aí. Ele quer 100% da tua vida. E a minha pergunta é, então por que será que Deus sempre pede o que nós não queremos fazer? Vocês já imaginaram a resposta? Já entenderam o porquê? A resposta é simples, irmãos. Porque Deus quer nos libertar do nosso orgulho, que muitas das vezes atrapalha de nós vivermos coisas maiores. Você vai perceber que nunca vai ser as pessoas que vão te atrapalhar de viver coisas maiores. Sempre vai ser primeiro você, o teu orgulho. Deus quer que você obedeça a Ele em área da sua vida que você jamais queria largar. E aí eu vou para você, vou falar assim, o fato é que até que Deus peça, irmãos, para você fazer algo bem humilhante, você precisa reconhecer o seu orgulho. Sempre Deus vai te pedir coisa grande, porque para viver coisa grande eu preciso também entregar coisas grandes. Deus nunca vai pedir nada pequeno, irmãos. Aquele grande homem está prestes a perder um milagre por causa do seu orgulho. Ele falou, ele não saiu, eu vou pegar o meu cavalo, os meus homens, o meu dinheiro, a minha roupa e vou embora. Muitas das vezes você está assim, Deus está prestes a derramar um milagre na tua vida, na tua casa, no teu casamento, e você começa a ficar emburrado porque Deus pediu para você fazer algo que mexeu com o teu orgulho. Tem alguém que está comigo aqui essa noite? Participa mais um pouquinho comigo, eu estou até constrangido aqui de tanta lapada. Eu já tomei bastante hoje também. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhes disse para lhe se lavar e seja purificado. Ele está falando assim, ó, se o profeta te pedisse para fazer algo grande, ele faria ou não faria, irmão? Ele faria porque ele queria, mas aí o profeta só pediu, ó, vai lá no Jordão e mergulhe 7 vezes. E muitas das vezes nós fazemos isso, nós queremos fazer só aquilo que nós queremos, mas o que Deus quer que a gente faça, a gente fica batendo o pé, irmãos. E aí as coisas maiores vão saindo, vão ficando longe, vão ficando longe, vão ficando longe. Aí você fala, poxa, mas eu estou indo para a igreja, poxa, eu leio a Bíblia, poxa, eu faço devocional, poxa, eu oro, eu jejuo, eu subo para o monte. Mas aí Deus está pedindo, ó, orgulho, ó, orgulho, ó, orgulho, quebra o orgulho. E você está lá, não, Deus, isso não, eu oro, eu jejuo, eu vou para o monte, eu faço devocional, mas isso não. Para viver coisas maiores, tem que ser a nossa única fonte, é Deus, irmãos. Não é o que nós queremos, mas o que Deus tem para nós, amados. Sabe, a minha pergunta é, qual é o seu Rio Jordão? Qual é a coisa que você diria? Será que você falaria assim, ó, Senhor, eu faria qualquer coisa que Deus me pedisse para fazer, contando que não seja isso? Ou será que você falaria assim, não, Senhor, o que o Senhor pedir, eu vou fazer? Sabe, seria um pecado escondido que você não quer confessar? Seria aquela pessoa que você disse que nunca perdoaria? Sabe, seria um sonho, uma ambição que você precisa deixar de lado para se dedicar a Deus? Ou seria um pedido de perdão que você não quer dar o braço a torcer? Irmãos, olha como Eliseu falou a Naamã. Deus, que é muito maior que Eliseu, ele está falando assim, ó, hoje, manda ele vir até um mensageiro, até um homem de Deus. Ele estava falando assim, manda ele para cá que eu vou mostrar para ele aonde ele precisa melhorar. Não é isso que ele estava falando? Manda ele vir para cá, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. Manda ele vir aqui que eu vou quebrar o orgulho dele. E é isso que o Espírito Santo faz conosco, amados. Se a gente entender, irmãos, vocês já imaginaram se Jesus parasse e não fosse até o final da cruz, o que seria de nós? Ele teve que se humilhar para que depois ele pudesse ser engrandecido, exaltado. A Bíblia diz que ele teve que descer para que depois ele pudesse estar sentado à destra de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos, daquele que se humilhou e depois foi exaltado, porque a Bíblia diz, aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. E aí, irmãos, o orgulho é a parte mais difícil de se deixar para trás. Sabe por quê? Porque está dentro de nós.
Eu costumo dizer que são duas áreas difíceis de se converter e sempre ficam por último. A penúltima, a vida financeira, de devolver o que é do Senhor, de ofertar. Mas a última é o orgulho. A gente muda tudo, irmão, só não muda a parte do orgulho. E essa noite Deus está perguntando para você, e está querendo que você deixe o seu orgulho para trás, para viver coisas maiores. E aí eu vou falar aqui algumas coisas que a gente precisa aplicar rapidinho nas nossas vidas. Como podemos então, pastor, nos colocar como humilde e deixar o orgulho? A primeira delas é obediência imediata. Obediência imediata. Se você olhar para a Bíblia, todos aqueles que obedeceram a Deus viveram coisas maiores. Amados, quando eu olho para a vida de Noé, Deus deu instruções para Noé construir uma arca. E a Bíblia vai dizer que Noé obedeceu e ele salvou ele, a sua família e toda a humanidade. Veio ser salvo através dele. Quando eu olho para a vida de José e Maria, eles obedeceram a voz do anjo e eles ali, criaram o filho de Deus e foram prósperos. Quando eu olho para a vida de Gideão, a Bíblia vai dizer que com apenas 300 eles derrotam um exército muito grande por causa da obediência imediata. A minha pergunta para você essa noite: será que você tem obedecido quando Deus pede para você obedecer a Ele? Será que quando Deus fala assim, eu quero que você me obedeça nisso, você retruca ou você obedece de imediato? A linha de largada, irmãos, está lá em 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Para que a gente possa ser exaltado, a gente precisa se humilhar. Ainda vai dizer assim, irmãos, a linha de largada para coisas maiores é a humildade. E a linha de largada da humildade é Não tem como ser humilde sem obedecer. Você quer saber se uma pessoa ela está apta para se tornar líder? Quando ela é obediente. Quando ela tem uma hierarquia, ela respeita essa hierarquia. Quando os filhos estão preparados, a gente consegue entender que eles são obedientes. Você olha e fala assim, aquele filho é bênção de Deus, porque ele é obediente aos seus pais. E aí minha pergunta para você é, será que agora mesmo Deus está falando para você obedecer uma instrução para Ele? Será que não está relacionado à sua família, à igreja, aos seus bens, aos seus relacionamentos? O que Deus está pedindo esta noite para você obedecer imediatamente? Sabe o que Deus está falando agora com você? Porque, irmão, se Naamã não obedecesse, ele ia perder o milagre ou não ia? Então eu quero dizer para você, não saia daqui sem obedecer, porque talvez você possa perder o milagre de Deus sobre a tua vida. A minha pergunta é, vamos obedecer ou não? Eita, só viu, minha irmã? Vamos obedecer ou não? Sim. Eu recebo essa segunda, viu, Senhor? Em nome de Jesus, com o Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, humildade nos relacionamentos. Irmãos, não existe outra área onde o nosso orgulho ou humildade atue tanto quanto nos nossos relacionamentos. Estava conversando ontem um pouquinho sobre isso. A gente é, às vezes, humilde com todo mundo de fora, mas com os de dentro a gente é prepotente. A gente não respeita os nossos familiares. Irmãos, a gente trata bem todo mundo. Eu estava escutando uma pessoa falar assim ontem, de um pastor ministrando, que ele foi buscar a esposa no salão. Tá pronta? Tô. Chegou lá, ela não estava na frente do salão e estava lotado, não dava para estacionar o carro. Aí daqui a pouco o Espírito Santo, ele estava bravo, já vou pegar essa mulher, ela falou que estava pronta, eu vou dar logo um giraia nela e vai ter briga hoje. Hoje nós vamos dormir um para cada lado. Aí daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, se fosse alguma irmã da igreja, pastor, você ia esperar ou você ia ficar brigando? O que vocês acham? Ia esperar ou não ia, irmãos? E por que a esposa muitas das vezes nós não esperamos? Porque o pai, a mãe, os filhos a gente não espera. Porque nos nossos relacionamentos, em vez de nós sermos humildes, nós somos mais ainda orgulhosos. Concordam comigo ou não? Irmãos, às vezes eu faço coisa com a minha família que eu não faço com os irmãos. Às vezes eu falo não para minha família e para os irmãos, pode dar o que for, eu não falo não. E aí a gente precisa aprender, irmãos, a ser humilde nos nossos relacionamentos. E o primeiro relacionamento é a nossa família, a nossa casa, irmãos. Muitas das vezes,
Sabe, nós queremos reivindicar os nossos direitos dentro de casa, nos nossos relacionamentos. Sabe, impor sobre as pessoas. Sabe, Jesus ensinou que Ele veio para servir ou ser servido? E porque muitas das vezes nós queremos ser servidos, irmãos, nós deixamos a humildade de lado e tratamos, os nossos relacionamentos como qualquer coisa. Já imaginou com seus amigos mais próximos? Às vezes você fala palavras duras demais, e com as pessoas que não estão nem aí para você, adula. Toma todo cuidado com o que vai dizer. E as pessoas que a gente ama, que estão do nosso lado, a gente às vezes é orgulhoso. A gente fala palavra dura. A gente dá cada olhada, cada cara, o não verbal, que é só Jesus na causa. Então a gente precisa vigiar, irmãos, e ter humildade nos nossos relacionamentos. Porque o que eu aprendo aqui, irmãos, se Jesus vive dentro de nós, nós também podemos assumir uma posição menor como Jesus. Nós podemos ser humildes com os nossos relacionamentos, com as pessoas que nos cercam, com a igreja do Senhor. Às vezes na igreja as pessoas estão crescendo, a gente, em vez de ficar feliz, a gente fica incomodado. As pessoas às vezes estão chegando, estão servindo, e a gente está aí e fica incomodado em vez de também servir. Vamos melhorar os nossos relacionamentos, vamos ser humildes nos nossos relacionamentos. Foi finalmente quando Naamã mergulhou no seu Jordão, irmãos. E não foi um mergulho, foram 7 mergulhos, porque isso quer dizer que ele teve obediência. Mesmo relutando, ele obedeceu. É melhor você relutar, mas obedecer, do que você falar que vai obedecer e não obedecer. Nós temos a parábola dos 2 irmãos, que o pai pede para fazer, um fala assim, eu vou fazer, e ele não faz. E o outro fala assim, eu não vou fazer, mas ele volta atrás e faz. Qual que agradou ao pai? O que falou que não ia fazer e o que fez. Então vamos parar de falar e vamos agir, irmãos. Vamos ser humildes nos nossos relacionamentos. E é tão interessante, irmãos, que eu aprendo que não foi só a pele de Naamã que foi transformada, mas o coração dele foi transformado. Aquele homem que era orgulhoso, agora ele é humilde, irmãos. Porque é isso que acontece quando nós nos convertemos, irmãos. Quantas pessoas que a gente não conhece, que eram cheias de orgulho, e quando tem um encontro com Deus, elas mudam, elas se tornam pessoas humildes. Quando Naamã recebeu o milagre, irmãos, ele agora não leva dinheiro, ele não exige que Eliseu saia para fora, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele chega e quer dar um presente para o profeta. Porque agora ele teve um encontro com Deus, ele foi curado, não foi só o exterior, ele foi curado no interior, porque o orgulho está dentro, irmãos, dentro de nós. Ele poderia ser curado da lepra, mas se não curasse o orgulho, ele ia continuar orgulhoso, prepotente. Assim acontece conosco, muitas das vezes Deus permite uma lepra na nossa vida, para que a gente possa ser humilde, irmãos. Eu tenho aprendido uma coisa, irmãos, o que Deus faz em sua vida não é porque você fez por merecer, mas simplesmente porque Deus é bom e tem um plano maravilhoso para você. Ele tem um plano maravilhoso para nós. Não é porque você toca bem, porque você canta bem, porque você serve bem, porque você dirige bem, porque você fica no som bem, porque você fica na porta bem, porque você fica com as crianças bem, porque você limpa bem. É porque a graça, a misericórdia, porque Ele nos ama e tem um plano para nós e tem o prazer de nos usar, irmãos. Por isso que eu falo, Ele quer te levar a viver coisas maiores. Só que a minha pergunta, você está disposto a mergulhar no seu Jordão? Você está disposto a combater o teu orgulho? Você está disposto a ser humilde nos seus relacionamentos? E é tão interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que Naamã, ele promete ali mesmo que nunca mais terá outro Deus em sua vida. Não foi isso que nós lemos, irmãos? Depois que ele foi curado, ele não fica prepotente e fala assim, eu vou voltar e eu não quero ter outro Deus, porque não existe outro Deus. Quem tem um encontro com Deus, irmãos, ele entende agora que é só Jesus na vida dele, é tudo sobre Jesus, irmãos. Por quê, pastor? Porque ele foi curado por dentro primeiro. A minha pergunta é, você já teve um encontro com Jesus? Você já foi salvo? Já mergulhou no Jordão do arrependimento? Sabe? Você já nasceu de novo? Se você já cumpriu tudo isso, assuma um compromisso. Sabe que você nunca mais vai servir a outro Deus.
Sabe que você nunca mais vai se prostrar ao outro Deus, que você nunca vai mais exigir através dos seus recursos o milagre, mas você vai ser o próprio milagre de Deus. E aí eu concluo, irmãos, o orgulho tem sido uma forte marca na nossa geração. Você conversa com jovens, irmãos, que nem respeitam mais os seus pais. A escola, eu vi um vídeo essa semana, irmãos. Antigamente as brigas eram fora da escola. Eu vi um vídeo que a briga era dentro da escola. Uns 8 jovens agredindo um, irmãos. Dentro da escola. Se fora da escola já não é correto, imagine dentro da escola. Cadê o ensino? Cadê a educação do nosso país, irmãos? Sabe? A minha pergunta é, irmãos, quantas pessoas você já imaginou que têm as suas dificuldades, os seus sofrimentos? E às vezes a gente até sabe que ela passa por um momento difícil, está passando por depressão, está passando por uma crise no casamento, mas ela é tão orgulhosa que você fala assim, se eu for falar com ela, não é isso? Fala assim, gente, se eu for falar com ela, é capaz de eu até apanhar. Que ela é tão orgulhosa que se eu tentar ajudar, ela vai falar que eu estou me metendo na vida dela. Você conhece gente assim? Ou é só eu? Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma geração que está muito orgulhosa. Ela não quer ajuda, ela está morrendo, sabe? Está no poço de lama, afundando, mas ela não quer ajuda. Sabe, é tão orgulhosa, o quê? E você fala assim, se eu for lá ajudar, é capaz de ainda sobrar para me respingar na minha vida ainda. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem mais reconhecer que estão fracas. Sabe o que Deus se agrada, irmãos? Quando nós somos humildes diante dEle. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos que realmente o problema existe. Às vezes o nosso casamento está destroçado. E a gente acha lá que está tudo bem. Os relacionamentos com os filhos está um lixo. A gente não fala, não dialoga, não faz nada. E acha que está tudo bem, continua do mesmo jeito. A vida financeira está um caos. E você continua levando como se estivesse tudo bem. Sabe, está cheio de crise de ansiedade, depressão, crise de pânico. Sabe? E aí você não quer encarar, não, eu preciso de ajuda. Aí você se fecha no seu mundinho. E aí o problema vai piorando. E aí o problema vai deteriorando. E daqui a pouco vira um câncer. E quando vira um câncer não tem mais jeito, irmãos. Então a gente precisa assumir a nossa fraqueza. O resultado bom para Naamã foi que ele ouviu os seus servos. Se ele tivesse pedido grande coisa, você faria. Por que você não pode fazer essa pequena coisa? E aí, amados, vai dizer que ele é mudado de dentro para fora. Irmãos, eu não sei vocês, mas a gente precisa desejar mergulhar no nosso Jordão. Sabe? Estava conversando com algumas pessoas. Às vezes a gente tem dificuldade de assumir que nós temos problema com pornografia. Nós temos problemas com ansiedade. Nós temos problema com depressão. Eu sou crente, eu sou de oração, não passo por isso. Quem te falou? A minha palavra para você é assim, não reclame dos más em sua vida, sabe, mergulhe. Muitas pessoas, mais isso, mais aquilo, mais acolá, pare de reclamar dos mais, glorifique, porque é os mais que faz você crescer. A cura de Naamã, irmãos, não foi somente física, mas também foi na alma, irmãos. Sabe, a Bíblia vai dizer que para ele descer no Jordão, ele teve que tirar a sua roupa. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele teve que se despir. Mostrar quem ele era. Isso ele estava mostrando a fraqueza. Não era mais o general, o comandante. Agora ele era um leproso. E muitas das vezes para nós, sabe, viver coisas maiores, a gente precisa tirar a nossa capa, a nossa máscara, e mostrar para Deus realmente quem nós somos. E aí ele vai mergulhar no Jordão. E ao sair, ele sai curado, irmãos. Será que nós temos essa mesma disposição para sermos curados? Então quando Deus te mostrar, sabe, onde você deve dar o seu mergulho essa noite, eu creio que Deus já te mostrou. Não pense 2 vezes, sabe, não enrole. Não saia reclamando como Naamã, furioso. Esse profetinha está pensando que é o quê? Esse pastor está pensando que é o quê? Essa irmã está pensando que é o quê? Mas veja ele e ela como um homem e uma mulher de Deus na tua vida. Porque a Bíblia vai dizer que Deus só corrige a quem Ele ama. Se você foi corrigido essa noite para mergulhar no seu Jordão, é sinal que Deus te ama.
Se Deus te trouxe aqui essa noite, você queria ouvir uma palavra de prosperidade, mas ouviu o contrário, é porque Deus quer te fazer viver coisas maiores. Então a minha palavra para você é: faça o que tiver que ser feito agora. Não deixe para amanhã, porque amanhã você vai esquecer, o diabo vai te distrair. Lembra que eu falei? Obediência imediata e humildade diante das pessoas é a porta para uma vida maior. Só que poucas pessoas encontram essa porta, sabe por quê? Por causa do orgulho, porque não querem reconhecer a sua lepra. Eu peço para você ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. A minha palavra para você: será que você vai ser um dos poucos, sabe, que vai ter a coragem, o caráter, sabe, a garra de reconhecer realmente o teu Jordão, sabe, mergulhar nele, se lavar nele e ser curado dessa lepra, ser curado dessa lepra, ser curado desse pecado? Mergulhe no seu Jordão. Feche os seus olhos, por favor, por uns segundos. Tenta trazer à memória qual o Jordão que Deus te mostrou essa noite. Qual é a lepra que está na tua vida, está atrapalhando você de viver coisas maiores? O que tem acontecido nos seus relacionamentos? Qual é o orgulho que tem atrapalhado você de viver as coisas grandes que Deus tem para a tua vida? Sabe, traga a memória nesse momento. Sabe, mergulhe isso no Jordão espiritual essa noite. Porque o diabo está doidinho para te distrair quando você sair daquela porta para fora. Ele está tentando tirar essa palavra, roubar essa palavra do seu coração, porque ele sabe que se você praticar, ele será derrotado. Porque o que ele quer é que você continue orgulhoso, mas o que o Espírito Santo que está aqui essa noite quer é que você se torne humilde diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço essa noite que o Senhor nos torne mais humildes. Assim, Pai amado, como Naamã teve que reconhecer a sua lepra, mergulhar naquele rio sujo, mas ele saiu de lá curado. E não só foi fisicamente, mas da alma, do espírito. Ele teve um encontro, ele reconhece que só o Senhor é Deus. Ele reconhece que vai voltar para sua casa e ele vai adorar somente o Senhor. Ele agora, Pai amado, não converte só a sua vida, mas o seu bolso. E ele quer trazer presente para o profeta, Deus. Eu te peço, Pai amado, levanta pessoas aqui, Pai amado, que sejam humildes a tal ponto de reconhecer que são pecadoras, que estão leprosas diante do Senhor. Pessoas que precisam mergulhar no Jordão, pessoas que precisam deixar o seu orgulho, pessoas que precisam, Pai amado, ser humildes nos seus relacionamentos, para a tua glória, em nome de Jesus. O orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, o meu amado é Declare isso, irmãos, como se fosse a tua oração. mais belo entre milhares. Ele conhece as nossas lepras, irmãos. E milhares. Ele habita dentro de nós e está nos mostrando essa noite que nós precisamos reconhecer. O mais belo entre milhares e milhares. Amados, eu não posso deixar de fazer essa pergunta.
Se tem alguém aqui essa noite que reconheceu que essa palavra foi direta ao seu coração, foi direto para você, e você quer deixar o orgulho de lado, eu quero orar por você. Quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por sua vida. Você realmente reconhece que precisa mergulhar no seu Jordão. Não sei qual é o seu Jordão, porque isso é um particular seu com Deus. Mas assim como Naamã, que foi quebrado e tornou uma pessoa melhor, eu creio que Naamã ficava perguntando assim, falando: ninguém gosta de mim, porque eu sou muito conhecido. Mas agora, quando ele mergulha no Jordão e ele é curado, ele começa a entender que não só Deus gosta dele, mas que as pessoas veem ele diferente agora. Eu fico imaginando isso na vida de Naamã, irmãos, porque a Bíblia vai dizer, se você ler depois o texto em casa, que ele agora agradece por aquela menininha que foi usada para ele mergulhar no Jordão. Ele trata ela diferente. O que eu aprendo com tudo isso, irmãos? Quando nós reconhecemos a nossa limitação, o nosso orgulho, quando nós descemos, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor, quando nós entendemos que estamos leprosos e temos um encontro com Deus, nós somos transformados, nós somos mudados de dentro para fora. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Se você se sentiu tocado por essa palavra, claro, né? Eu quero orar para que Deus te ajude, no nome de Jesus, a você. Aleluia, Deus, louvado é o teu nome. Aleluia. Tem mais alguém aí, amados? Em nome de Jesus. Preciso de uns homens aqui. Pode,